Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula de programação web. Espero que todo mundo esteja bem, que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas, fazer os exemplos, né? Na aula passada, nós demos início aos nossos estudos aí no jQuery, tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer os exemplos, né? Tenham conseguido fazer os desafios. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou lá na aba arquivos aqui do Teams, eu vou postar para vocês os desafios resolvidos, tá? Então, para quem não conseguiu fazer, eu vou colocar os desafios lá solucionados para vocês terem uma ideia, né, de como que era para fazer os desafios, tá? Mas isso eu vou fazer depois que vencer o prazo de entrega da atividade, tá? Dos desafios. Mas daí é uma boa para quem não conseguiu fazer ou quem ficou travado em alguma parte, ver onde que estava errando e conseguir consertar, ok? Bom, hoje nós vamos continuar, né, com jQuery, tá? Essa é a nossa segunda aula de jQuery. Bom, agora que nós já aprendemos a trabalhar, né, com eventos, a gente aprendeu vários eventos aí com jQuery na aula passada, então nós vamos aprender mais efeitos nessa aula, tá? Então, nós vamos aprender alguns efeitos bem interessantes, tá? Vocês vão ver que são efeitos bem bonitos, tá? Bem atraentes e a programação deles são bem simples, tá? Então, nós vamos ver isso aí nos próximos slides, ok? Pessoal, antes de mais nada, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, para quem ficou um pouco perdido na aula passada. O que vocês vão fazer já logo de cara? Começando a aula, já cria uma pasta chamada jQuery Efeitos. Dentro dessa pasta de jQuery Efeitos, vocês vão criar uma pasta chamada jQuery. E dentro da pasta de jQuery, vocês vão colocar a biblioteca do jQuery aqui dentro, tá? Igual mostrei para vocês na aula passada, tá? Então, aquele arquivo, né, que eu tinha mostrado para vocês, vocês podem colocar ele aqui, tá? Então, eu criei uma pasta chamada jQuery e coloquei a biblioteca aqui dentro. Todos os exemplos dessa aula, eu estou salvando tudo aqui, tá? Para ele conseguir localizar a biblioteca do jQuery para poder utilizar, ok? Eu criei também uma pasta de imagens. Então, dentro da pasta de imagens, eu coloquei duas imagens que eu vou utilizar na aula de hoje, tá? Pessoal, não precisa ser a mesma imagem que eu estou usando, tá? Vocês podem pegar uma imagem da internet e utilizar, tá? Mas criem uma pasta imagens e todas as imagens que a gente for utilizar na aula, vocês salvam aqui dentro, tá? Para facilitar. Então, fica mais organizadinho assim, ok? Então, vamos voltar aqui para o slide. Bom, o primeiro efeito que a gente vai falar hoje é o efeito hide e o efeito show, tá? Então, esses efeitos simplesmente ocultam, no caso do hide, caso os elementos estejam visíveis, e mostram com o show, caso estejam ocultos. Então, o hide, ele serve aqui, ó, os efeitos simplesmente ocultam o hide caso os elementos estejam visíveis, tá? Então, o hide, ele vai ocultar. Então, digamos que uma imagem, ela tá aparecendo na tela, tá? Se você clicar no botão, por exemplo, esse botão esteja programado com hide, ele vai ocultar. E o show, ele serve aí para exibir, para mostrar tudo que tiver oculto, ok? Então, nós vamos fazer um código, tá? Com dois botões, e quando a gente clicar nesses botões, um deles vai ocultar e o outro vai mostrar, ok? Então, essa é a intenção. Então, nós vamos, como eu já tinha falado, né, criar uma pasta chamada jQuery Efeitos. Vocês vão começar um arquivo novo aí no Notepad++ ou no editor que vocês estiverem utilizando e vai criar um arquivo com o nome exemplo1.html e vai salvar lá dentro da pastinha, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro código, tá? Então, o que nós temos aqui? Aqui na parte de cima, eu já estou colocando o caminho do jQuery, tá? O caminho, vocês podem pegar o caminho do arquivo local no seu computador, ou você pode pegar também um caminho da internet, de algum site que disponibiliza a biblioteca, tá? Que é o exemplo que eu estou fazendo aqui, ó. Olhem aqui nessa linha, ó. Então, para o pessoal da aula passada que estava com dificuldade nessa parte, que não estava conseguindo referenciar através do caminho do arquivo no computador, vocês podem fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu estou pegando através de uma página da internet, tá? Só que, como eu tinha explicado para vocês na aula passada,
só vai funcionar se você tiver com internet no seu computador. Se tiver sem internet no seu computador, não vai funcionar, tá? Então, vocês vão fazer, quem quiser fazendo através do site, é só fazer igual ao que eu estou mostrando para vocês agora, ou se quiser fazer também pegando o arquivo, né, que está já salvo na tua máquina, também pode fazer, ok? Então, vocês vão fazer essa parte. Eu vou recortar essa parte aqui, porque essa parte não vai ter por enquanto. Pelo menos nesse primeiro exemplo, a gente não tem, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu estou criando uma div, tá? Essa div, eu estou fazendo ela com códigos, né, com comandos do CSS. Então, essa div, ela tá com o fundo cinza, com uma borda de 2 pixels. Essa borda aí, ela é sólida e a borda é preta, tá? Com cantos arredondados, né, de 5 pixels e o espaço entre a borda e o conteúdo de 10 pixels. Então, essa parte aqui, tá, é CSS, tá? E eu estou simplesmente criando uma div com essas configurações que eu coloquei aqui dentro, tá? Na parte de baixo, eu coloquei o seguinte, eu coloquei aqui, ó, o botão. Eu criei 2 botões. Um botão que tem a sua ID, a sua identificação BT1, que é o mostrar, certo? E o segundo botão com a sua ID de BT2, ocultar, certo? Então, eu criei 2 botões e criei uma div aqui também, tá? Essa div só vai estar escrito desenvolvimento web, aprendendo jQuery, ok? Então, eu vou rodar isso daqui no meu navegador. Então, tá lá, ó. Tá a minha div, eu falei que eu tinha criado uma div, tá? Com a borda preta, com o fundo cinza, e dentro da div tá escrito desenvolvimento web, aprendendo jQuery. E aqui eu tenho o botão de mostrar e ocultar, tá? Por enquanto esse botão não tá fazendo nada, a gente ainda vai fazer nos próximos slides, ok? Então essa é a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos inserir isso daqui dentro da tag script, tá? Então, eu vou voltar para cá, ó. Dentro da tag script, nesse espaço que ficou aqui, vocês vão digitar o que está lá no slide, tá? O meu, eu vou tirar essa parte aqui, porque lá no slide só tá até aqui. Esse aqui eu posso tirar, que é no outro exemplo, tá? Tá assim lá no slide. Então, o que nós temos aqui? Eu estou criando aqui uma função, tá? Dentro desse documento. E aqui eu estou chamando a função. Então, eu estou falando o seguinte, ó. Quando eu executar, tá? Essa página. E quando eu clicar no botão 1, o que vai acontecer? Eu vou dar um div.show. Então, esse div.show é o método que mostra a div, tá? Então, o show aqui ele vai mostrar a minha div. E o hide, ele vai ocultar a minha div, tá? Tem umas coisinhas a mais que a gente vai colocar um pouco mais pra frente, tá? Mas é como que tá aqui no slide, ó. Então, o div.show, ele vai mostrar a div, se ela estiver oculta, e o div_hide, ele vai ocultar. O que é esse 1000 aqui na frente, tá? O 1000 aqui na frente equivale à duração, tá? Então, equivale a quanto tempo isso vai acontecer. Então, no caso aqui, 1000 equivale a 1 segundo, tá? Vamos mostrar isso daqui no navegador. Então, ó, quando eu clicar no mostrar, não vai acontecer nada, porque já está mostrando. Se eu clicar no ocultar, ele precisa ocultar a div, tá? Deixa eu só ver se o meu tá certinho. Deixa eu fechar isso daqui e vou colocar de novo. Deixa eu só ver se fez certo. Como eu alterei o meu código, posso ter apagado alguma coisa que não era para apagar. Deixa eu só conferir. Não tá ocultando. Vamos apertar. Isso fica até uma dica para vocês, tá, gente? Lembra do F12? Tá? Então, eu tô com um errinho aqui na linha 13. É até bom que eu mostro para vocês, né? Às vezes vocês ficam perdidos, né? Não sabe onde que tá errando? Aperta F12. Vamos abrir aqui o console e ele mostra exatamente a linha que tá dando erro. Então, no meu caso aqui é a linha 13. Então, eu vou lá na linha 13, que é aqui, ó.
prontinho, tá? Era só um parênteses ali que estava faltando, ok? Então, ó, quando eu clico no mostrar, o que ele executa? Ele executa exatamente isso daqui, ó, div.show, certo? Então, ele dá um div.show. Então, quando eu clico no botão mostrar, ele mostra a div. Quando eu clico no ocultar, ele oculta a div, tá? Então, mostrar é esse comando aqui, ó, .show, e o hide é para ocultar, ok? Então, só testar aí no de vocês, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo. Então, um detalhe interessante aí sobre os efeitos hide show é que podemos informar o tempo de execução do efeito. Por exemplo, ao ocultar o elemento, não queremos que ele seja ocultado imediatamente, queremos que ele seja ocultado aos poucos. Então, a gente quer que ele demore alguns segundos. Então, basta informar o tempo do efeito com os parâmetros dentro dos métodos hide show, tá? Então, é exatamente como tá ali no meu, tá? Então, no meu, ó, eu já tinha até colocado aqui, ó, coloquei 1000, certo? Então, se eu quiser que ele fique 2 segundos, eu coloco 2000, certo? Então, isso daqui é o tempo que ele vai demorar para mostrar ou para ocultar, só para ele não cortar de vez, para fazer um efeitinho sumindo, tá? Então, vou aumentar isso daqui, ó, para 2, e aqui também. E vou visualizar no meu navegador. Olha lá, mostrar, já está mostrando, ocultar, ó. Esse tempo aqui, pessoal, é exatamente o parâmetro que a gente colocou aqui dentro, tá? Então, essa parte aqui equivale ao tempo que vai demorar para mostrar ou para ocultar, ok? Ó, mostrar, demorou 2 segundos, ocultar, também demorou 2 segundos, ok? Vamos dar sequência então. Nós temos também uma outra variação que a gente chama de callback, tá? Então, o que é o callback? O callback, pessoal, é para dar um retorno para a gente, tá? Uma mensagem de retorno após executar aqueles dois efeitos, né, do hide e show. Então, é exatamente o que eu coloquei aqui no slide, ó. Outra variação que ainda podemos passar uma função callback que será chamada no fim dos efeitos. Então, depois que terminar o efeito, vai ser executado o callback, ok? No exemplo que adicionaremos a função MSG como callback. Assim, quando o efeito for concluído, a função MSG será chamada. Portanto, quando precisamos que após o término do efeito algo aconteça, basta criar uma função no retorno do callback. Então, é exatamente aqui, ó. Eu criei um parâmetro chamado ele de MSG, então depois que terminar o efeito, ele vai ter o callback, ele vai ter o retorno, tá? E eu criei uma função aqui para o callback, tá? Então eu estou falando o quê? Depois que executar, ele vai mostrar uma mensagem. Então a mensagem que ele está mostrando aqui é efeito terminado. Eu coloquei um alert aqui, tá? Então, o meu já até estava assim, né? Mas eu só vou mostrar para vocês novamente, ó. Efeito terminado. Essa caixa aqui de diálogo que está aparecendo, ela pertence ao callback, tá? Então, ó, ocultar, daí aparece, certo? Então, o callback, ele serve justamente para isso, tá? É um efeito que vai acontecer após o primeiro efeito, que no caso aqui era o show e o hide. Então, depois que terminar o show, vai exibir a mensagem, que no caso aqui é o nosso callback, ok? Então, teste no de vocês, tá, gente? Tudo que eu tô fazendo, pessoal, vai testando de vocês, tá? Então, vai pausando o vídeo, vai digitando os códigos, vai fazendo, porque é só assim vocês conseguem aprender, ok? Então, vamos seguir. O próximo efeito que nós vamos ver agora é o Animate. O efeito Animate, ele vai usar propriedades CSS para gerar as animações. Então, dessa forma, temos um número bem grande de possibilidades. Então, aqui nós temos a sintaxe do método Animate, né? Então, nós temos ali como parâmetro um seletor, .animate, o estilo CSS e o callback. Lembrando que velocidade e callback são opcionais. Então, se eu não quiser colocar
a velocidade, né, quanto tempo que vai durar aquele efeito, ou se eu não quiser também dar um retorno com callback, é opcional. Então, aqui nós vamos fazer um outro exemplo, então cria aí no computador de vocês o exemplo 2, salva ele como exemplo 2.html, o meu já está pronto aqui, certo? E o que nós temos aqui? Nós estamos fazendo, vou jogar aqui no meu que fica mais fácil de eu explicar. Aqui eu estou chamando, né, a biblioteca jQuery, tá? Estou pegando aqui de um site, como eu já tinha mostrado para vocês, tá? Aqui vou explicar a primeira parte de baixo, depois eu explico a parte de cima. Nós temos a estilização da div. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou usando o CSS novamente, eu estou criando uma caixa, tá? O fundo dessa caixa é esse código hexadecimal aqui, mas ela tem o fundo vermelho, ela tem 100 pixels de altura e 100 pixels de largura, tá? Então, aqui eu só estou criando uma caixa, tá? Daí, depois, eu criei dois botões, tá? Que tem o ID BT1 e o ID BT2, tá? O BT1 vai estar escrito aumentar e o BT2 vai estar escrito diminuir, tá? E para essa div que eu criei aqui, nessa div que tem essas configurações, esse tamanho, essa cor, etc., eu dei um ID para ela também, e o ID dela é caixa, certo? Então, se eu não tivesse feito isso daqui, ele só ia mostrar uma caixa vermelha com tamanho 100%, tá? Na parte de cima, o que eu tenho aqui? Eu estou criando uma função após carregar o documento, tá? E aqui eu estou falando o seguinte, quando eu clicar no botão 1, quando eu vir aqui clicar no botão 1, o que vai acontecer? Eu vou pegar a minha caixa, que é a minha div, lembra que eu chamei a div de caixa? Eu dei esse ID para ela? Então, eu vou pegar a minha caixa e eu vou dar um efeito animate, tá? Esse efeito animate vai transformar essa caixa que antes era 100 por 100 em 400 por 400, certo? Então, ela vai aumentar o tamanho da caixa. Então, quando eu clicar no botão 1, no aumentar, a caixa que antes era 100 por 100 se transformou em 400 por 400, ok? E a segunda função, tá? De novo, eu estou pegando a referência caixa da minha div. Eu estou falando que quando o usuário clicar no botão 2, vai ter um efeito animate e o widget vai virar 100 e o height vai virar 100 também, tá? Então, repare que neste caso o animate está dividido em duas animações separadas. Por quê? Primeiro ele vai fazer um, depois ele vai fazer o outro, tá? Ele não vai fazer os dois ao mesmo tempo, ok? A gente vai ver melhor isso executando. Então, eu vou abrir aqui no navegador. Então, tá lá, ó. Só um quadrado vermelho do tamanho 100%. Se eu clicar em aumentar, olha lá, aumentou tanto a horizontal quanto a vertical, né? A altura e largura, ele aumentou ao mesmo tempo, tá? Se eu clicar no diminuir, ó, primeiro um, depois o outro. De novo, ó, aumentar, ele aumentou os dois ao mesmo tempo, porque tá tudo aqui dentro, ó, width 400, height 400, tá? Então, ele fez os dois efeitos juntos. Já aqui, eu tô fazendo separado, ó. Primeiro ele faz esse, depois ele faz esse, tá? Então, justamente deu essa ideia aqui, ó. Primeiro, um, depois o outro, certo? Então, olha só que efeito legal, gente. Isso daqui, ó, eu fiz com quadrado, mas vocês podem fazer com uma imagem, né? Então, a pessoa, quando... Eu já tinha ensinado para vocês na aula passada o evento clique, né? Então, se a pessoa passar o mouse por cima, ou se realmente a pessoa clicar, né? Ó, a imagem pode aumentar ou diminuir. Então, eu estou fazendo um exemplo com quadrado, tá? Eu fiz aqui no CSS, mas dá para fazer com imagem, dá para fazer com outros elementos, tá? Então, eu ensino para vocês o efeito, mas a ideia é que vocês pensem em outras utilizações para ele também, ok? Vou dar sequência, vou fechar essas aqui que estão abertas. Então, testem aí, pessoal, tá? Pausa o vídeo, testa, depois vocês continuam, ok? Então, esse foi o efeito animate. Vamos alterar o código anterior para mover o quadrado ao invés de alterar o seu tamanho.
tá? Então, para isso, nós vamos criar o exemplo 3.html. Então, esse daqui já é outro exemplo, tá? Então, vamos para cá. Criei um outro arquivo, chamei ele de exemplo 3, tá? Depois eu explico essa parte, vamos aqui para baixo primeiro. Aqui, utilizando o CSS, eu criei uma caixa. A cor da caixa tá aqui, tá? Se vocês quiserem escolher outra cor, é só pegar lá a tabelinha hexadecimal, tá? O tamanho dessa caixa, que é 100 por 100, tá? Então, tem 100 de altura e 100 de largura. O posicionamento dele é absoluto, com 50 pixels no topo e 10 pixels na esquerda, ok? Então, são algumas configurações aqui da minha caixa. Daí, eu criei dois botões, o botão 1, que é o deslocar, e o botão 2, que é o voltar. E para essa div que eu criei, eu dei uma identificação dela, a identificação dela vai ser caixa, ok? Aqui na parte de cima, onde a gente tem a função, então, essa função vai ser executada após carregar o documento. Aqui eu estou referenciando o botão 1, tá? Exatamente o mesmo nome que eu dei aqui para esse botão, eu estou chamando ele aqui em cima, tá? Então, quando eu clicar no botão 1, ele vai pegar a div caixa e vai aplicar o efeito animate nela, tá? Então, a caixa anteriormente tinha 100 por 100, agora ela tem 400, vai ter a posição, né? 400 left e 400 top, tá? E quando eu clicar no botão 2, a caixa, né, a minha div, vai ter o animate left 10 e o animate top 50, tá? Então, o efeito animate, repara que neste caso o animate está dividido também em duas separadas, tá? Então, vamos executar no navegador. Então, ó, repara onde que está o meu quadrado. Se eu clicar no deslocar, ele foi para a posição que eu coloquei, tá? Que é essa parte aqui, ó. 400 left e 400 top, tá? Se eu clicar aqui no voltar, ele vai voltar exatamente para onde ele estava, tá? Ah, professora, e se eu mudar esse valor? Vamos colocar, sei lá, 800, e aqui também vou colocar 800. Vou salvar, vou atualizar minha página. Então, ó, deslocar. Ele até sumiu da tela, né? Se eu voltar, porque o tamanho que eu coloquei foi muito grande, ele até escondeu aqui, tá? No que eu tava vendo na tela, tá? Ó. Beleza? Eu vou voltar para o que tava, 400 também. Certo? Ó. Olha só que legal. E para voltar, reparem que primeiro, ó, aqui ele vai de uma vez, né? Como se ele tivesse ido na diagonal, ó. E para voltar, ele volta primeiro na horizontal e depois na vertical, tá? Ó. Porque justamente a gente fez separado aqui, ó. Animate left, primeiro o left, depois que ele faz o left, ele faz o top, ok? Então, mesmo esquema, pessoal. Testem, façam aí no de vocês, depois volto aqui para a explicação, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, a gente vai fazer o efeito animate com imagem. Então, nós podemos também usar o efeito animate em outros objetos, além da div, como no exemplo anterior. Nós vamos fazer agora o exemplo utilizando imagem. Então, para isso, a gente vai criar um arquivo novo e vamos chamar ele de exemplo 4.html, ok? Bom, então vamos lá. Exemplo 4. Vou explicar a primeira parte de baixo, tá? Então, aqui eu criei um botão 1, o nome, ou referência, né, a ID desse botão vai ser BT1. Dentro desse botão vai estar escrito aumentar. Embaixo eu criei um botão 2. Dentro desse botão 2 vai estar escrito diminuir, tá? E aqui eu vou inserir uma imagem, tá? Eu dei um ID para essa imagem de imagem. E aqui é o caminho de onde é que está a imagem no meu computador. Essa parte eu vou fazer porque tem gente que não sabe fazer essa parte, tá? Tem alguém da sala que tinha conversado comigo na aula anterior falando que tinha dificuldade para inserir imagem, tá? Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu aprendi e que sempre dá certo, pelo menos para mim sempre dá certo, tá? Para inserir imagem. Então,
Lembra que eu tinha criado uma pastinha aqui na área de trabalho chamada jQuery Efeitos? Está tudo aqui dentro. Então, dentro dessa pasta, eu criei uma pasta imagens e a imagem que vocês vão utilizar agora, no exemplo 4, precisa estar aqui dentro, tá? Então, pega uma imagem que vocês quiserem da internet, tá? E coloca ela aqui dentro, tá? Então, eu vou usar essa imagem aqui do Mário. Então, como que eu faço? Eu clico na imagem, aperto a tecla F2, tá? Você vai ver que ele vai selecionar o nome. Daí eu aperto o Ctrl C para copiar o nome da imagem. Daí eu venho aqui em cima, ó, na barra do Windows, coloco uma barra e coloco Ctrl V. E daí eu venho e copio esse caminho inteiro, ó. Ctrl C para copiar o caminho inteiro. Venho aqui, ó, onde ele está pedindo o caminho da imagem, Ctrl V. E o formato da imagem. Qual que é o formato dessa imagem aqui, ó? JPG. E daí eu coloco aqui, ó, ponto JPG, certo? Então, dessa forma, pessoal, dificilmente não vai dar certo, porque você está colocando todo o caminho de onde que está a imagem salva no seu computador. Vou fazer de novo, ó. Vou apagar. Digamos que eu quisesse colocar a imagem do Sonic, ó. Venho aqui, posso até vir aqui, ó, botão direito do mouse. Cadê o renomear? Aqui, ó, renomear. Ele vai abrir aqui o campo, né? Eu venho aqui, copio o nome, Ctrl C, venho aqui na barra de cima do Windows, coloco a barrinha invertida para cá, ó, copio tudo isso daqui, venho aqui para cá, ó, Ctrl V, e o formato, .jpg, certo? Então, dessa forma, não tem erro, tá bom? Então, vou voltar para cá, para a imagem, né? Que tava, porque nesse primeiro eu vou usar a imagem do mar, tá? Então, aqui está o caminho de onde está a imagem no meu computador, a altura e a largura dela, certo? Tá pronta essa parte. Na parte de cima, o que a gente tem? Eu tenho aqui a minha função, que vai ser executada quando carregar o documento. Aqui eu estou chamando o botão 1, tá? Eu estou referenciando o botão 1. E eu estou falando que quando clicar no botão 1, eu vou pegar a imagem, que é essa imagem que está aqui, tá? Que eu referenciei ela nessa ID. Então, eu vou pegar a imagem e vou dar um efeito .animate, tá? Então, eu estou colocando aqui. Lembra que a gente tinha definido ela como 100%? Aqui, então, eu estou aumentando. Então, quando eu clicar no botão 1, ele vai aumentar. Então, ela vai aumentar para 400 por 400. Quando eu clicar no botão 2, ela vai aplicar o efeito Animate e vai transformar essa imagem vai ser transformada para 100 para 100, que é o tamanho que estava antes, tá? E repara que eu fiz também separado para primeiro ele fazer um e depois fazer o outro, tá? Vamos ver no navegador. Tá lá, ó, tá a imagem do Mário. Se eu clicar em aumentar, aumentou para 400, né? 400 pixels. E se eu clicar em diminuir, vai voltar para o tamanho que estava antes, certo? Olha que bacana, gente. Um efeito bem interessante, tá bom? Então, testem aí no de vocês, digita os códigos. Lembrando, se não der certo, aperta F12, vem aqui no console, ele vai mostrar exatamente a linha que tá dando erro, tá? Então, às vezes é coisa simples, às vezes é uma chave, alguma coisa que você escreveu errado, tá bom? Então, o efeito Animate usando imagem, ok? Vamos para o próximo. Falou? Vamos falar agora sobre o fade in e fade out. Os efeitos de fade in e fade out, eles ocultam, no caso do fade out, ou mostram no caso do fade in. E isso é feito gradativamente. Eu não sei se alguém aqui já usou fade in, fade out quando faz edição de vídeo, né? Então ele vai sumir com o elemento, mas aos poucos, gradativamente, ele não vai sumir de vez, tá? Então, o fade in, ele vai mostrar, né? E o fade out ele vai ocultar, só que utilizando esse efeito gradativo, tá? Então, nós vamos fazer mais um exemplo, que vai ser o exemplo 5, .html. Vou vir para cá. Então, aqui, ó, exemplo 5.
Mesma coisa do exemplo anterior, gente. Criei dois botões. Botão 1, que vai estar escrito ocultar. Botão 2, que vai estar escrito mostrar. Coloquei aqui a minha imagem. Continuei com a imagem lá do Mário, tá? Não mudei de imagem. Se vocês quiserem fazer com outra imagem aqui, pode fazer, tá? E eu coloquei o tamanho aqui, altura e largura, 100%, tá? Na parte de cima, eu criei uma função que vai ser executada após carregar o documento. E aqui eu estou falando que quando a pessoa clicar, né, no botão 1, eu vou pegar a imagem, tá? Vai ter um delay de 1 segundo. Depois desse delay de 1 segundo, vai executar o fade out, tá? O fade out é o efeito que vai sumir com essa imagem e vai demorar 1.5, tá? Então, porém, antes ele vai esperar 1 segundo antes de executar, tá? Então, a gente tem um delay. Então, cliquei, ele vai esperar 1 segundo, depois desse 1 segundo ele vai fazer o efeito de fade out, que vai durar 1.5 segundos, certo? Quando eu clicar no botão 2, ele vai pegar a imagem, vai fazer um fade in, tá? E aqui a duração do meu fade in, que é 1.5 segundos, tá? Vamos executar. Então, tá lá a minha imagem, certo? Se eu clicar no ocultar, olha lá, ocultou, certo? Se eu clicar no mostrar, mostrou, ok? Vou dar até um zoom aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. Olha lá, cliquei no ocultar, demorou 1 segundo, daí fez o efeito de fade out. Quando eu clicar no mostrar, demora, no caso aqui ele nem demora, né? Porque a gente não colocou delay aqui dentro, tá? A gente só mandou ele fazer o fade in, né? Se eu quisesse um delay, eu poderia ter colocado esse delay que eu coloquei aqui, eu poderia ter colocado aqui embaixo também, tá? Então, ó, ocultar, demora 1 segundo, aí sim faz o fade out, e o mostrar, ele mostra ó, através do fade in, ok? Então, testem aí também no de vocês, ok? Pessoal, tô falando um pouquinho rápido, porque a gente tem vários exemplos para a aula de hoje, tá bom? Mas daí vocês vão fazendo no tempo de vocês, ó, vai pausando o vídeo, vai fazendo com calma, ok? Vamos pro próximo. Vamos falar agora sobre o fade to. Este efeito de fade, ele aplica o fade in ou o fade out, porém nós usamos um parâmetro para indicar até que ponto iremos aplicar o fade. A sintaxe dele é bem simples, basta informar a velocidade ou duração e até que ponto iremos com a transparência. Então, nós vamos criar mais um exemplo, que vai ser o exemplo 6, e eu já vou explicar o que a gente fez aqui no 6. Então, aqui, mesmo exemplo, criei um botão 1, o BT1, né? A identificação BT1, que vai ser o ocultar, o BT2, que vai ser o mostrar, coloquei o caminho da imagem que eu vou utilizar, por 100 pixels. Daí, aqui em cima, o que eu fiz? Eu criei uma função que vai ser executada quando carregar o documento. Quando a pessoa clicar no botão 1, ele vai pegar a minha imagem, tá? Essa imagem que eu coloquei aqui embaixo, ele vai pegar essa imagem e vai dar um fade to, tá? Então, ele vai executar o fade em 1 segundo até o preenchimento de 30%. Então, ele vai executar o fade vai demorar 1 segundo para ser executado, e ele vai até 30%. Então, ele não vai fazer com que a imagem desapareça totalmente, tá? Ele vai deixar uma transparência dela até 30%, então não vai sumir a imagem completamente, tá? Quando eu clicar no botão 2, ele vai fazer um fade to, tá? E ele vai fazer com que essa imagem, ela alcance um preenchimento de 100%. Então, repare que 30% eu coloquei 0,3 e 100% eu coloquei 1, tá? Vamos entender isso daqui olhando no navegador. Reparem que a imagem está nítida, está 100% nítida. Se eu clicar no ocultar, ele vai fazer o efeito de fade out, porém reparem que a imagem não sumiu totalmente, tá?
eu tenho 30% aqui ainda de visibilidade dessa imagem. Se eu clicar no mostrar, ficou 100%, ok? Vamos mudar. Ao invés de 3, vamos colocar 1. Vamos ver se ele aparece com 1. Ó, vou ocultar. Tá bem clarinho no fundo, tá? Mostrar, ficou 100%, ok? Então, ele usa o fade out, só que ele deixa a imagem mais clarinha no fundo, tá? Justamente porque a gente colocou aqui, ó, tá? A gente colocou um preenchimento de, no caso, 30%. Vou voltar para 0,3, ok? 100% a gente deixa apenas 1, beleza? Bem interessante esse efeito também, né, gente? Tá acabando. Falta só mais 2 exemplos. Vamos falar do fade toggle. Então, este efeito, ele aplica o fade in e fade out. Se o elemento estiver oculto, será usado o fade in. Se estiver sendo mostrado, será usado o fade out. Então, vamos fazer um exemplo aqui na prática. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu estou criando, pessoal, uma div. E essa div, ela vai ter 100 por 100, né? O tamanho dela é 100 por 100. E a posição dela é o position absoluto, ok? Depois, o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui um botão, tá? Esse botão vai ter a sua identificação BT1, tá? E o botão 1, ele vai servir tanto para ocultar quanto para mostrar, tá? Então, se eu clicar nele, cliquei uma vez ocultar, cliquei outra vez mostrar. Então, ele vai ter as duas funções, tá? Pulei 2 linhas e daí depois eu coloquei mais algumas divs, tá? Então, eu peguei uma div, chamei ela de caixa 1, apliquei um estilo nela, tá? Então, a cor dela vai ser essa daqui, da referência hexadecimal, top dela vai ser 40 pixels, tá? Daí, depois, eu criei uma outra div, a identificação dela é caixa 3, não, caixa 2, né? Background, esse background que representa essa cor, tamanho, a distância do topo, 150, e a terceira div, né, caixa 3, com essa cor e com essa distância do topo, ok? Na parte de cima, o que eu estou fazendo? Criei um documento que vai ser carregado após abrir, né? Quando a pessoa clicar no botão 1, ele vai dar um fade toggle, que vai ser executado em 0,6 segundos. E ao mesmo tempo, né, quando clicar no botão 1, ele vai fazer os 3 ao mesmo tempo. Então, o caixa 1 vai ter um efeito de fade toggle 600, 0,6. O caixa 2, né, fade toggle 900, que é 0,9 segundos. E o caixa 3, né, fade toggle de 1.200, que equivale a 1,2. Vamos visualizar. Tomando uma água, porque a garganta já secou. Então, nós temos aqui as 3 caixas, que foi justamente essas caixas que nós criamos aqui, ó. Caixa 1, caixa 2, caixa 3, cada uma de uma cor diferente. Então, a gente fez vermelha, verde e azul. Se eu clicar no botão ocultar e mostrar, ó, reparam que elas vão sumir, só que presta bastante atenção. Mostrou, na hora que eu oculto, primeiro ela apaga essa, depois essa, depois essa, ó. De novo, ó. Certo? Por quê? Porque o tempo delas, ó, esse aqui tá mais curto, então essa vai ser a primeira a sumir. Esse daqui tá um pouco maior, esse aqui tá um pouco maior. Então, primeiro vai sumir essa, depois essa, tá? Então, ele dá esse efeito como se fosse uma cascata, né? Então, ó. Se eu clicar no mostrar, ele vai fazer a mesma coisa, ó. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra. Então, esse é o fade toggle, ok? Vamos para o próximo exemplo, que é o slide up e o slide down. Os efeitos slide up e slide down, eles mostram e ocultam, respectivamente, os elementos em um efeito deslizante para cima e para baixo. Então, vamos fazer mais um exemplo.
tá? Nós vamos fazer esse exemplo com imagem, tá? Usem uma imagem diferente, tá? Então, o meu, eu estou usando duas imagens. Nos primeiros exemplos eu usei do mar, nesse último exemplo eu vou usar essa daqui do sonho, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui, porque aqui fica mais fácil da gente entender. Então, o que eu fiz aqui? Criei dois botões, o BT1, que é o ocultar, e o BT2, que é o exibir. Pulei a linha, chamei a imagem, tá? Coloquei aqui o caminho dessa imagem, agora eu estou usando a imagem do Sonic, tá? Então, fiz aquele esquema para pegar o caminho, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Essa imagem aqui eu coloquei o tamanho dela de 200 por 200, e aqui em cima estou fazendo a minha função, né? Então, quando abrir o documento, né? Após abrir o documento, quando o usuário clicar no botão 1, no BT1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha imagem e vou dar um slide up nela, tá? O up vai esconder a caixa em 1 segundo, tá? 1000 equivale a 1 segundo. E se a pessoa clicar no botão 2, eu vou pegar essa imagem e vou dar um slide down, tá? Então, ele vai exibir ela em 1 segundo, ok? Vamos visualizar. Certo? Então, tá aqui a imagem. Se eu clicar no ocultar, olha lá, ocultou. Se eu clicar no exibir, certo? Olha só que legal. Beleza? Então, esse é o slide up e slide down, ok? Então, façam aí no de vocês, testa, se quiser mudar o tempo também, né? Fiquem à vontade para mudar o tempo, para testar com outros tempos diferentes, ok? Bom, pessoal, então, foi isso da nossa aula de hoje, tá? Essa semana eu vou fazer uma proposta diferente para vocês com relação aos desafios, tá? Presta bastante atenção, pessoal, para vocês não se confundirem. Como tarefa, tá? Preste atenção. Como tarefa, eu vou criar tarefa lá na aba tarefas aqui do Teams. Eu gostaria que vocês entregassem para mim todos esses exemplos que vocês fizeram na aula de hoje, tá? Do exemplo 1 ao exemplo 8. Porque assim eu vou conseguir saber que todo mundo conseguiu fazer pelo menos os exemplos, tá? Então eu gostaria que vocês entregassem para mim como atividade individual, tá? Todos os exemplos que a gente fez junto hoje, do exemplo 1 ao exemplo 8, tá? E o desafio eu não vou colocar ele como obrigatório, tá? Eu vou deixar o desafio para quem quiser fazer, para quem tiver interesse de fazer, né? Quem tiver com mais facilidade, tá? Quem fizer o desafio também entrega junto lá na aba tarefa, tá? Obviamente, pessoal, que quem entregar para mim os desafios, quando eu for fechar lá a menção de vocês, isso vai ser levado em consideração, tá? Então, um aluno que, além de fazer todos os exemplos da aula, ainda me entrega o desafio, vai ter aí um quê a mais na hora de fechar a menção, tá? Mas eu não vou colocar, pelo menos hoje, tá? Pelo menos para essa semana, eu não vou colocar esse desafio como obrigatório, tá? Então, obrigatoriamente, eu quero que vocês entreguem todos os exemplos para mim, do 1 até o 8, é só acompanhar a aula, tá? Só fazer acompanhando o vídeo que eu estou deixando gravado. E, opcionalmente, eu vou deixar os desafios para quem quiser se desafiar, para quem quiser fazer, tá? Pessoal, isso daqui vai ajudar muito no projeto de vocês, tá? Vocês sabem que vocês têm um projeto e para o site de vocês vão utilizar, né? Vocês vão precisar fazer coisas aí utilizando HTML, CSS, JavaScript, jQuery, tá? Então, isso vai ajudar vocês aí a desenvolver depois o projeto, tá? Mas eu não vou colocar como obrigatório. Para fazer o desafio, vocês vão pegar conceitos da primeira aula de jQuery e da aula de hoje, tá? Então, tentem fazer, tá? Como eu sempre falo em todas as aulas. É só fazendo, é só praticando que a gente aprende, ok? Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, tá? Mas eu quero realmente que vocês façam, que vocês testem, porque são efeitos muito legais, gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Uma boa noite, bom descanso e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.